Bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Yuri Romão vai sair quando do esporte? E Branquinho assume mesmo? Vai ter eleição direta? Indireta? Confira tudo agora, se atualize sobre o cenário político do esporte aqui na Best TV. Maciel Júnior. E a cena política do esporte continua indefinida. O torcedor não sabe sequer se o presidente vai sair agora ou se vai deixar o clube mesmo em dezembro, dentro daquele prazo. Caso ele saia realmente ao final do ano, a eleição será indireta, ou seja, é uma eleição dentro do Conselho Deliberativo, onde os conselheiros vão eleger aquela pessoa que vai comandar nesse mandato tampão aí de um ano, em 2026, até o cenário se definir para as próximas eleições. E por que o cenário ainda está indefinido, gente? Já começa por aí, né? Porque o Yuri, apesar de ter feito aquela coletiva e ter dito que sai ao final do ano, já tranquilizou os funcionários lá de que ele, o grupo dele permanecerá e ninguém vai mexer com ninguém. Segundo, o Branquinho, que é o nome de coalizão, né, que é o nome que está sendo mais falado aí na imprensa e que até estou tentando a gente gravar aqui, quem sabe na próxima semana, com o nosso Branquinho, né, para que ele exponha o que ele tem conversado com as lideranças do esporte. Ele, inclusive, está conversando com muita gente, disse que já se reuniu com o Gustavo do B, por exemplo. Me parece que até com o presidente Yuri ele chegou a conversar também. E está ouvindo o lado da situação, ouvindo a oposição, ouvindo antigas lideranças, nomes como Homero Lacerda, Arsênio Meira, José Roberto Moura. Ele está ouvindo todo mundo. Eu acho que é o papel do líder querendo a união, né? Eu acho que o papel importantíssimo do Branquinho nesse momento é de não dividir ainda mais o clube politicamente. Porque se tem uma chance do esporte sair do momento em que se encontra, é se houver uma união, se houver realmente um congressamento de todos os rubro-negros, entendendo a atual situação do clube. Porque a situação atual do clube, ela não é boa. Haja vista que o clube tem salários atrasados com funcionários, com jogadores, não pagou sequer parcelas de contratação de alguns atletas aí que já foi divulgado na imprensa, alguns outros débitos, né? Tá vendendo jogador de base para pagar, para equacionar débito, como foi o caso do menino Riquelme para o Botafogo, ainda daquele recurso disponibilizado para a compra do Carlos Alberto. Então, gente, o cenário do esporte no momento é preocupante. A queda se confirmou, né? O time realmente foi rebaixado. Uma pena que ele foi rebaixado daquela forma, né? De uma maneira humilhante, fora da ilha, com um cenário onde o Flamengo, que era o adversário, teve mais torcedor do que o próprio Sport. E há quem diga até que tinha muito torcedor do Flamengo que comprou ingresso para a torcida do Sport, que era mais barato, estava infiltrado por lá. Então teve de tudo nessa última partida do Sport, antes de cravar o rebaixamento. E, além de tudo, de cravar o rebaixamento, de tomar uma goleada histórica como tomou. E aí você vai para o momento do clube político, com uma pressão muito grande para cima do presidente, que agora, tanto oposição como outras lideranças, que não estão nem em oposição, né? Mas estão ali assistindo lá de camarote, mas são contra a permanência do Yuri. E há uma pressão para que ele saia do clube imediatamente, que deixe agora para que o Branquinho seja essa pessoa, né, que vai tocar o clube daqui para frente, mas que assuma agora, até para ter um tempo de ver essa questão do elenco, de pagamentos, a composição de uma comissão técnica para o ano que vem. O ano já começa cedo em janeiro com as competições regionais aqui, Nordestão e também estadual, com Copa do Brasil, e o time não tem técnico, o time não tem comissão técnica, o time tem um número de jogadores ali que deverá permanecer porque tem contrato, mas não se sabe se quem assumir quer ficar com esses atletas num custo muito alto. Se os atletas vão aceitar, por exemplo, redução salarial, né? Então, é tudo muito indefinido na Ilha do Retiro. O Severino Otávio, né, que é o nome verdadeiro do Branquinho, para não estar chamando ele só de Branquinho aqui, o Severino Otávio é uma pessoa muito séria, né? Foi do Tribunal de Contas, foi presidente do esporte em outra oportunidade, vive em um ambiente muito bom dentro do clube, ele circula em todas as alas do clube com muito respeito de todos,
por isso o nome dele está sendo cotado de maneira muito forte. Então, por que o nome do Branquinho é forte? E aí seria para nem haver essa eleição, como estão dizendo, né? Eleição direta. Porque se o Yuri deixar agora, abre-se um precedente para que haja eleição direta, que é o que a oposição está defendendo. E aí surgiu o nome aí de alguns outros rubro-negros pleiteando construir chapas, consolidar candidaturas para concorrer à eleição. Eu tenho até recebido ligação de várias pessoas querendo falar sobre isso, mas eu digo, olha, aguarda um pouquinho, segura um pouco para ver a definição, de que maneira vai andar esse cenário, se vai ter realmente eleição ou não. Até agora não se sabe nem se verdadeiramente o Yuri sai agora ou deixa o clube no final do ano. Pela fala dele lá naquela coletiva, ele só sai dia 31. E o Sport não sabe, o torcedor não sabe, o sócio não sabe. E ele sai dia 31, aí a eleição vai ser direta, mas é isso que todo esse grupo que está de mãos dadas em torno do nome de Branquinho está querendo solucionar logo, agora, imediatamente, não esperar mais, para ter um tempo para organizar a casa para o ano que vem. Só que o embate está aí. Eles não querem deixar o clube agora, pelo que a gente tem ouvido. E isso vai ser uma costura muito grande, gente. Não vai resolver do dia para a noite. Como disse a vocês, o Branquinho já teve uma conversa com várias lideranças essa semana. Terá, nessa semana que se inicia agora, segunda-feira, outras conversas com líderes também de oposição, para depois ele tomar a decisão dele. E eu fiquei muito crente que o Branquinho só vai se ele tiver a aprovação de todos. Se houver divergência, se houver aquela história de gente querendo bate-chapa, lançar nomes novos, lançar outra história, o Branquinho não vai entrar. Não vai entrar. E aí, sinceramente, eu não sei em qual cenário ficaria o clube. Porque aí, caso o Branquinho não aceite esse mandato tampão aí de um ano, eu não sei se o presidente vai deixar mesmo o clube agora. Talvez só deixe no final do ano, e aí com todo aquele prazo de fim de ano, do ano começando, lá pro dia 4, dia 5, aí se expira aquele prazo, né? Acaba aquele tempo de que poderia ser feita a eleição direta. E aí a eleição será mesmo dentro do Conselho Deliberativo, que hoje é quase todo, na sua totalidade, do lado do presidente. E aí, por isso se falou no nome do Rodrigo Guedes, por exemplo, que é outro que podia aparecer. Eles devem eleger alguém do lado deles e continuar dentro do clube, se não houver essa junção, né, de todos esses nomes em prol do nome do Severino Otávio, do Branquinho. Portanto, não tem nem novidade, viu, torcedor, para dizer você, olha, cravou, agora o Branquinho vai mesmo, o presidente vai sair, porque eu acho que isso vai depender muito, passa muito pelas conversas futuras que o Branquinho vai ter com tanto o pessoal que está o apoiando agora, já deu aval à sua ida para esse mandato tampão, como aqueles de oposição que estão pleiteando nomes para concorrer ao Sport Clube do Recife. Enquanto isso, o campeonato continua rolando, o Sport continua aí sua via cruzes apenas para terminar a competição, né? Voltou a perder, vocês viram pro Botafogo, e vão se seguir com certeza outras derrotas daqui para frente nos 4 jogos que restam para o time fechar a competição e aí encerrar esse ano trágico em termos de futebol que aconteceu pro Sport. O ano foi muito ruim e não é para passar uma borracha não, hein? Não é, vamos apagar esse ano, apaga não. Aprende com esses erros porque vocês erraram demais da conta. Passaram dias, meses, e vocês com um erro atrás do outro, cometendo vários erros, ingeriu o recurso do clube, erro em contratação. Esse pessoal do futebol continua aí, né? Tenho a impressão que quem assumir não vai deixá-los por lá. Se for outra pessoa, não sendo desse grupo que hoje está comandando o Sport Clube do Recife. E você continua aí, né? Acompanhando a Best TV, dando like, ativa aí o sininho, se inscreve no canal para a gente crescer muito mais. E lembrando que terça-feira a gente vai fazer o nosso podcast aí, tá? Em virtude do feriado, a gente parou um pouquinho, mas vamos voltar com o podcast sempre com um grande convidado, possivelmente o Severino Otávio Branquinho, esse nome do Coalizão na Ilha, deverá estar com a gente aqui na Best TV na próxima terça-feira, então se liga aí.